Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser um Gideão também, a vir conosco cumprir o propósito de Deus nesta geração. É isto mesmo. E neste programa nós estamos estudando a Palavra de Deus. Estamos passando pela vida dos patriarcas, pelas histórias bíblicas e tirando lições tão importantes para nós. No programa de hoje, conversaremos sobre a vida de José, a mentira sobre a morte de José. Falaram que José estava morto quando isto não era uma verdade. Isto era uma grande mentira. Estamos vivendo tempo em que muitas mentiras são faladas. Vamos ver o que Deus quer nos falar através da história de José. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Deixe que Ele fale com você. Ele está aí e vai falar com você, pois o programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Vemos a história de José, é uma história cheia de aventuras, é uma história cheia de momentos dramáticos, é uma história cheia de suspense. Nós vamos vendo como que Deus levantou José para uma missão tão especial. Deus levantou José para ter a sua vida um alcance internacional. Eu não sei a sua vida como é, não sei o plano de Deus para você, para mim, para nós, mas percebemos que Deus toma certas pessoas e, às vezes, quando há algo tão grande, há algo tão importante para ser feito através daquela vida, aquela pessoa passa por momentos tão dramáticos, tão difíceis, realmente. Então, nós vamos ver como que na história de José, seus irmãos planejam matá-lo. Vamos ver? Olha o que a Bíblia nos diz em Gênesis 37, de 29 a 35. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Bem, José fora enviado por seu pai para saber como estavam seus irmãos. Seus irmãos eram pastores de ovelhas, estavam todos juntos, os 10 irmãos, porque Benjamim era o caçulinha, estava em casa, ele junto com José, mas os seus 10 irmãos estavam no campo, cuidando das ovelhas, pastoreando, levando-as para as pastagens, para as águas mais tranquilas. E ali onde Jacó morava, em Berseba, ali era uma região mais desértica, de pastos mais difíceis. Então, muitas vezes, eles tinham de se locomover com as suas ovelhas. Eles tinham de andar uma distância. Não dava para andar uma distância e voltar para casa em apenas um dia.
As ovelhas se cansariam. Então, muitas vezes, em busca de pastos, eles andavam um dia e mais outro dia, e assim sucessivamente. Estavam longe de casa e o pai os enviara para saber, enviara José para ter notícia de seus irmãos. Quando os irmãos veem José vindo ao longe, eles então disseram, lá vem o sonhador. Ele acha que vai reinar sobre nós. Ele acha que vai dominar na nossa casa. Ele acha que vai ser o primogênito. Nós vamos matá-lo. Mas isso não era bom. Isso não era o correto. Isso não deveria acontecer. Então, eles o jogaram numa cisterna vazia, uma cisterna sem água, esperando o que fariam com ele. Rúben, o mais velho, disse, não matem o menino, não façam isso, não vamos derramar sangue inocente. E deixem-no na cisterna. Mas o texto que nós lemos nos diz que quando Rúben volta à cisterna e ele procura José, onde está? Onde está José? Enquanto Rúben estava longe de seus irmãos, passou uma caravana de ismaelitas e os seus irmãos venderam José como escravo. José é um tipo de Jesus. Assim como Jesus foi rejeitado por seus irmãos, foi rejeitado pela nação de Israel, assim também José foi rejeitado. José foi relegado, foi vendido por seus próprios irmãos, sabendo que não iriam mais vê-lo. O que poderia acontecer com ele? Poderia morrer? O que aconteceria a José? Não pensaram e o venderam. E Rúben chega à cisterna e Rúben fica muito triste e bravo com seus irmãos. Para onde eu irei? O que eu vou falar com meu pai? Olha o que vocês fizeram. E então, eles não tinham como resolver. Eles não tinham como ir atrás de José. Não tinham como comprá-lo de volta. E fizeram o que nós lemos aqui. Tomam a capa de José, enchem ou mancham a capa com sangue de um cabrito e falam mentira para o seu pai. É sempre assim. O pecado, ele busca ser coberto e tem de ser coberto de sangue. Para haver o perdão, a remissão dos pecados, haverá o sangue derramado. Só que eles usaram aquele momento, aquele sangue derramado para cobrir a sua mentira, para cobrir o feito deles, que haviam vendido seu irmão. E mandam a notícia para o pai, vê se é de teu filho, reconhece esta capa. É tão interessante que Jesus, o nosso Salvador, para nos perdoar os pecados, não apenas os pecados da sua nação, dos judeus que o entregaram a Pilatos, não apenas os pecados daquela geração que disse crucifica-o, 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 mas todos os pecados de toda a humanidade. Jesus, ele foi à cruz. Mas é interessante que ele foi despido da sua capa. A capa de José era uma capa de príncipe, era uma capa de muitas cores, era uma capa de príncipe dada por seu pai, autoridade de seu pai. O seu pai o havia distinguido no meio de seus irmãos. E aquela capa é manchada de sangue. Aquela capa é apresentada ao Pai. Jesus deu a sua vida por nós. A capa simboliza reino. A capa simboliza domínio. Os reis tinham a sua capa púrpura, representando domínio, representando um reino, mas o reino do Senhor Jesus. Ele deixou a sua capa, ela foi tirada dele, e quem ficou com ela foram os romanos. Tomaram para si, aqueles soldados repartiram entre si as suas vestes e deitaram sorte sobre a sua capa ou a sua túnica, a capa de Jesus. Por quê? Porque o reino, o domínio, Jesus deixou
para a igreja, Jesus deixou para todas as nações, Jesus deixou para todo aquele que crer e aquele que vencer. Isso é maravilhoso demais. Jesus, Ele não apenas nos salvou ali na cruz, mas Ele também nos deixou a sua capa, a sua túnica, esta capa que simboliza o seu reino. José é tido pelo seu pai como morto. Está morto, meu filho. E Jacó chorou a morte de seu filho, não quis ser consolado. A mentira foi instaurada. A mentira. Mas lá na frente, não há mentira que dure. A mentira é sempre descoberta, tem pernas curtas. A mentira vai ser descoberta e José vai aparecer diante de seus irmãos, reinando ali no Egito. E você, na sua vida, que lugar tem a verdade na sua vida? Ou será que você tem dado ouvidos à mentira, a falsas notícias, principalmente sobre Jesus, principalmente sobre a salvação? Você gostaria de conhecer esta verdade absoluta e maravilhosa da salvação em Jesus e de reinar com Ele? Então eu te convido a orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo dizendo assim: Senhor, eu preciso de Ti. Quero Te conhecer, conhecer a Tua verdade, conhecer a Tua palavra. Quero experimentar esta vida maravilhosa que Tu tens, a vida eterna para me dar. Eu abro o meu coração. Te peço que Tu perdoes os meus pecados, toda falsidade, toda mentira, tudo aquilo na minha vida que não Te agrada. Perdoa, Senhor. Liberta, Senhor, a minha vida. Dá-me um coração puro na Tua presença e encha-me com Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para conhecer-Te mais e mais, a Tua verdade, a Tua palavra e para reinar contigo. Recebe a minha vida com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. É isso aí. O que nós temos de fazer é entregar nossa vida ao Senhor, confiar nele e saber que Ele cuida de todas as coisas porque Ele é a verdade. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super e acesse o nosso site. Conheça esse ministério tão lindo, Gideões 24 horas diante do Senhor. Deus te abençoe.